Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Aqui no canal Palavras e Obras e na rádio Web PIB Pirangi. Estamos aqui juntos, unidos para aprendermos mais da Palavra do Senhor. Diz assim, versículo 23 de João 4: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós falamos ontem sobre essa procura de Deus. Eu espero que Deus tenha te encontrado. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é adorá-lo com todo o nosso ser, de corpo e alma, integralmente, conforme a palavra de Deus nos ensina por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorá-lo em espírito, com o espírito agora que nasceu de novo, né? Nova criatura, é um convertido ao Senhor Jesus. Aí de fato o seu espírito está em conexão com Deus, porque você é uma nova criatura. Deus converteu o seu coração e por meio do Senhor Jesus Cristo nós adoramos a Deus pelos méritos de Cristo, através dele, não através dos nossos méritos ou das nossas nosso nome, mas no nome de Jesus, é através de Jesus. Adorar a Deus em espírito, com todo o nosso ser, integralmente. E adorar em verdade, adorar conforme a palavra de Deus nos ensina. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por Ele. E Ele diz que a verdade nos liberta. E Ele diz que a verdade nos santifica. Então, adorar a Deus em verdade é de fato adorar a Deus como Deus quer ser adorado. Não da maneira que eu acho, que eu possa imaginar, mas conforme Deus nos ensina na sua palavra. E adoração sem santificação não existe. Adoração é 24 horas, é a nossa vida como um culto a Deus. Mas eu quero hoje, nesse dia, perguntar para você se você já começou a fazer aquilo que nós propomos ontem, o desafio, né? Talvez você está nos ouvindo hoje. Nós desafiamos os nossos ouvintes a começar uma leitura da Palavra de Deus. Porque não existe adoração sem leitura bíblica, sem prática da Palavra do Senhor, sem a nossa devocional diária. É claro que não é só no momento que você está lendo a Bíblia orando que você está adorando a Deus. Mas não existe vida cristã sem nos alimentar da Palavra de Deus. Então nosso desafio foi esse. Então, já começou? Eu quero falar um pouco sobre isso, esse momento devocional de leitura da Palavra de Deus. Se você vai ler a Bíblia pela primeira vez, eu queria dar aqui para você algumas sugestões. Primeiro, você poderia começar lendo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, lendo todo o Novo Testamento até o livro de Apocalipse. Vai lendo quantos capítulos você desejar por dia. Se você está lendo pela primeira vez, comece do Novo Testamento. Leia todo o Novo Testamento. E é importante que você leia sequencialmente, né? Capítulo 1, capítulo 2 de Mateus, o 3, cada dia você vai lendo, entendendo que a Bíblia ela precisa ser lida e compreendida como um todo, né? Não só ler algumas partes preferidas e pronto, não. Precisa ser lida toda. Então, é preciso também
uma coisa boa você fazer, antes da leitura, faça uma oração. Peça a Deus que fale ao seu coração, que abra o seu entendimento. Como diz o salmista, né? Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Faça uma oração antes de ler. Peça a Deus que fale com você. Aí então você leia o texto bíblico e procurando entender o que Deus estava falando para aquela época e para a nossa época hoje. Se você tiver uma Bíblia de estudo que possa te ajudar, e as perguntas com certeza vão estar surgindo. É natural que você muitas coisas não vai entender, mas não desista, continue firme a leitura, e depois você pode perguntar, né, para o seu pastor, para alguém que possa te ajudar a compreender alguma parte que você não entendeu, mas não desista, mesmo que você não esteja entendendo muita coisa, continue lendo, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Depois de feita a leitura, faça novamente uma oração. Faça uma oração e fala: Deus, me ajude a aplicar à minha vida aquilo que eu estou aprendendo aqui. Dá-me a graça de colocar em prática essa palavra. Também, para você que já leu a Bíblia, eu gostaria de sugerir também outra maneira de você ler a palavra de Deus. Não quer dizer que os outros também não possam fazer esse tipo de leitura, que é começar em Gênesis. Ler em Gênesis, capítulo 1, eu já fiz isso muitas vezes, e depois capítulo 1 de Salmo e capítulo 1 de Mateus. Aí você vai fazer na sequência, né? No segundo dia você lê Gênesis 2, Salmo 2, Mateus 2. No terceiro dia, Gênesis 3, Salmo 3, Mateus capítulo 3. E assim você vai levando essa sequência, né, de leitura, onde você vai pegando toda a Bíblia. E é muito bom também. Ou você pode também pegar um livro para você ler, né, todo ele de uma vez só. É interessante também, né? A Bíblia, ela foi feita para ser lida toda ela. Deus, essa é a vontade de Deus para o nosso coração. Então leia, né? Dedique um tempo. Você já separou? Você sabe qual horário que você vai fazer essa leitura? Faça isso, né? Separe um tempo do dia para você fazer a leitura da palavra de Deus, a sua devocional. Comece com oração, leia a Bíblia e depois termine novamente com oração, pedindo a Deus para te ajudar a colocar em prática o que você aprendeu. E anote as dúvidas, depois pergunte, né, para alguém que possa te ajudar. Tem os comentários bíblicos também. Com certeza Deus vai estar te dando mais fome da palavra e você vai estar crescendo mais ainda. Também nós fizemos um desafio com relação ao culto familiar, culto doméstico, né? E aí, já conversou com a sua família para começar o culto doméstico, ou reiniciar, ou voltar a fazer o culto doméstico? Então, eu quero incentivar você a fazer isso, né? Porque não basta nós ouvirmos uma boa palavra e ficarmos por isso mesmo. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida é se nós colocarmos em prática as coisas boas que nós temos ouvido de Deus para a nossa vida. Aí sim, aí faz diferença. Então eu quero incentivar você a conversar com as pessoas da sua casa, para vocês fazerem o seu culto doméstico. Talvez não dá para fazer todo dia, mas alguns dias da semana, ou nem que seja um dia na semana. Estipule um dia, um horário, para vocês fazerem isso. Os pais conversem com os filhos e com a esposa, para ver o dia e horário que vocês possam fazer a reunida da família, né, fazer o seu culto doméstico. Talvez as dificuldades que muitos vão encontrar é o seguinte: pastor, lá em casa não tem ninguém só eu que sou crente. Mas eu sei de famílias cujo pai ou a mãe não é crente, às vezes só o filho ou a filha, e eles não têm impedimento, né? Aliás, se você fizer essa proposta, né, pode até citar: olha, o pastor sugeriu para a gente ler a Bíblia em casa, né?
E ore, fale com o Senhor primeiro, peça a Deus para tocar no coração deles. Com certeza muitos vão querer sim. Dificilmente algum pai ou mãe às vezes vai ser contra, né, você fazer uma leitura e uma oração. Não precisa ser com toda aquela demorado, né? Não, basta você ali. Se você é só você na casa que é crente, né, combine um horário. Gente, eu queria que a gente tivesse um dia que a gente poderia sentar e nós fazermos uma oração juntos, né? Então você lê um texto da palavra de Deus, faça uma oração. Olha aí que bênção, que maravilha, né? Talvez para onde tem os filhos também, pequenos, menores, as crianças, tem as histórias bíblicas, né? As bíblias para criança podem ser usadas também para contar a história. E aonde a família tem mais pessoas, ou talvez todos, né, são crentes, então você tem mais facilidade também, espero, né? Nem sempre, muitas vezes nós, nas nossas negligências, temos deixado esse momento tão importante da família e outras coisas tomaram lugar e a gente não tem. Então você precisa resgatar, começa em oração, pedindo a Deus, Deus quebranta o coração de toda a nossa casa, para que a gente possa ter esse momento de estarmos juntos no nosso culto familiar. E aí você pode ser criativo, converse com o pessoal, se todos são crentes, quem quiser orar, todos podem fazer uma oração, coloque os pedidos de oração. Se você quiser cantar ou não, quiser que todos leiam um texto em sequência. Por exemplo, a gente lá em casa estamos lendo agora o livro de Provérbios, a gente estava memorizando um salmo, né, por mês, e ainda estamos nesse objetivo. E agora estamos lendo o livro de Provérbios em casa. Então a gente, cada um lê um versículo daquele capítulo que está sendo lido naquele dia, e depois a gente faz os pedidos de oração e oramos, né? E com relação aos pedidos de oração, não se esqueça de orar pela vida dos missionários, né? Pela vida da igreja perseguida e sofredora no mundo todo, né? Então, culto doméstico, quero incentivar você a fazer isso, em nome de Jesus. Reúne a sua família e com certeza vai ser bênção. Depois você nos conte como foi bênção para a sua vida e para a vida da sua família. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu espero que Ele venha te achar, venha te encontrar como um adorador que o adora em espírito e em verdade. Aleluia! Gostaria nesse momento de fazer uma oração, pedindo a Deus, né, que nos ajude, nos dê coragem, nos dê vontade, nos dê fome da palavra dEle, para que possamos colocar isso em prática. Amém? Vamos colocar isso diante de Deus agora em oração. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos porque o Senhor nos procura como adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós queremos ser achados como esses adoradores que o Senhor procura. Meu Deus, desperta cada um de nós para a leitura diária da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que possamos compreender e cada dia mais ter fome e sede da Palavra do Senhor e crescermos em maturidade. Abençoa, Deus, a vida de cada lar, cada pai, mãe, filho, ó Deus, que possa se reunir também em torno da Tua Palavra. Abençoa, Deus, o culto familiar em cada lar, em nome de Jesus. Tira os embaraços, as coisas que querem atrapalhar. Que o Senhor abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que em cada lar possa haver, ó Deus, o culto familiar possa crescer no conhecimento e na prática da Tua Palavra, na experiência com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero dizer uma coisa, por experiência própria, muitas vezes o culto doméstico, às vezes tem dia que é complicado, principalmente quando a criançada está inquieta, né? Mas não desista, né? Não chute balde, como diz o ditado, mas persevere.
Perseverança é a palavra, persistência, né? E com certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Aqui é o canal Palavras e Obras e na rádio PIB Pirangi. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Que você, se não se inscreveu ainda no canal, possa se inscrever e está sendo abençoado e abençoar a vida também de muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus.